tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula de religião, tá? E o nosso assunto ainda é sobre os alimentos sagrados, tá? Porque esse assunto tem muita coisa para a gente explorar, tá? É um assunto muito rico, muito grande também, certo? Que não dava para a gente resumir em apenas uma aula, tá? A tia trouxe de novo as figuras, certo? Dos alimentos que a gente vai falar e explorar na aula de hoje, tá? No livro, na página 72, vocês podem abrir para acompanhar a aula, tá bom? Os alimentos sagrados. Primeiro, certo? Temos o azeite, tá? A tia falou na semana passada que o óleo de azeite, ele tem na Espanha, na Grécia e também parte da Itália, tá? O azeite puro de oliva simboliza a fartura, tá? Então, lembrando que esses conceitos sobre a origem dos alimentos, tá? Eles são sagrados, mas depende de religião para religião, tá? Também de pessoa para pessoa. Por quê? Tem pessoas que acreditam, tá? Na pureza, certo? Desses alimentos. Mas tem pessoas que não acreditam, tá? E é um direito daquela pessoa e devemos respeitar, tá? Como a tia sempre fala, que depende da religião que a gente segue, tá bom? Que vocês seguem, certo? Então, continuando. O óleo de azeite, ele simboliza a fartura. É um líquido bastante utilizado, certo? Na culinária, tá? E entre os benefícios, tá? O azeite, ele faz bem para a circulação do sangue e também para a digestão. O azeite, ele foi muito usado como combustível, tá? Então, essa história de antigamente, ele alimentava as luminárias e estava presente em rituais religiosos, representando a perpetuação dos dons divinos, certo? Então, com o passar do tempo, o óleo de azeite, tá? Ele concluiu-se, certo? E também a azeitona. Não sei se vocês já conhecem a azeitona. Tem umas que já vem com tem um carocinho, tem outras que não tem mais, que já tiraram, tá? Que vende no saquinho. Que também, tá? É através daquele carocinho da semente lá da azeitona, também vem o óleo do azeite, é extraído, certo? Esse óleo de azeite que tá aqui, ó, representando nesta figura. O azeite líquido e aqui as azeitonas, tá? E a folhinha, certo? Continuando, o pão, tá? Olha aqui o pão. O pão é o nosso sustento diário, né? Então, toda tarde lá, aquele pãozinho é muito bom, não é mesmo? O pão, ele tem uma origem um pouco questionável, porque não se sabe ao certo quem elaborou pela primeira vez o pão, tá? Os estudos apontam que os egípcios, tá? Consumiam e que os romanos o incorporaram em seus hábitos alimentares. E o pão também fazia parte da alimentação dos gregos. Então, na tradição romana, o pão é partido com a mão e os pedaços são molhados no vinho antes da refeição, que é um gesto, tá, na cerimônia cristã, tá, da intuição da Eucaristia. E também ele tem esse sentido de sagrado, nos transformando em seres unos e abençoados. Nesse ritual, o pão representa a pureza do corpo de Cristo, assim como o vinho representa o sacrifício dele na cruz, tá? Então tem uma longa história aí do pão, certo? O próximo alimento é o milho. Olha aqui o milho, tá? O milho é um dos mais antigos símbolos da fartura, tá? Assim também como a torta de maçã. Então, o milho tem uma cor dourada, de grãos de ouro, que lembra os grãos de ouro. É um cereal que, sem dúvidas, é muito apreciado, mesmo em sua forma mais simples. O milho é valorizado por todas as culturas e tem um baixo custo e apresenta inúmeros benefícios, certo? Então esse aí
é o milho, tá? O próximo alimento são as especiarias, certo? Aqui tá as especiarias, que são temperos usados para dar cor e sabor aos alimentos, certo? A tia falou na aula passada que eles são saudáveis, tá? Não passam por nenhum processo de industrialização. Então é muito bom fazer comidas, usar, explorar essas especiarias na sua culinária doméstica, tá certo? Entre os elementos mais marcantes da culinária são as especiarias que têm de origem indiana. Então lá na Índia, tá? Eles usam bastante essas especiarias. E também temos o arroz. Olha aqui o arroz, tá? Os chineses foram os primeiros a cultivar o hábito de atirar arroz sobre os noivos. Porque o arroz ele tem o significado de prosperidade, certo? E a atividade que a tia vai deixar para vocês hoje é o seguinte: vocês vão pegar um cartaz, tá? Ou folhas de papel ofício, ou então no seu próprio caderno, e vai selecionar esses alimentos que a tia trouxe. Ou você vai recortar, colar ou imprimir, tá? E vai colar aí no seu papel, tá? No seu cartaz, ou na sua folha, ou no seu caderno. E vai pesquisar a origem do alimento, o significado e a importância para algumas religiões e como ele é utilizado na culinária. Então você vai fazer essa pesquisa, certo? Desses alimentos e vai registrar no seu caderno e deixar guardadinho aí. Tá bom? Então, tia vai repetir, ó. A origem dos alimentos, você vai escrever o significado e a importância para algumas religiões e como ele é utilizado na culinária, tá? Que é a parte mais gostosa aí dessa atividade, não é mesmo? Então, a gente encerra aqui a nossa aula de religião, certo? Um beijo grande e até a próxima aula.